E eles andavam com versículos na Bíblia em seu corpo. Agora, o que o Senhor quer encontrar em nós é o Verbo encarnado. Bata a palma para Jesus. Deus quer ver o Verbo encarnado, ou seja, o Verbo mudando a minha natureza, mudando o meu comportamento, mudando os meus valores, mudando o meu ser, calando a minha vontade. Fato que eu mostrei ontem, que Sansão não viveu. Sansão se deixou levar pela imposição, pela ação contínua, diária do diabo, mostrando a cada um de nós que está sempre ao nosso derredor, e ele só vai se afastar se nós, na verdade, o resistirmos. E Sansão não resistiu. Em dado momento, ele se viu altamente pressionado, persuadido a contar toda aquela força, aquela unção que ele tinha. Perdeu. O diabo persuadiu, a sua carne o persuadiu, a sua Dalila o persuadiu. Mas eu e você não podemos ser assim. Ao contrário, temos que resistir dia após dia aquilo que Satanás quer produzir, quer gerar, que é cada um de nós ser natural, ser apenas frequentador de congregação, ser um religioso. Eu me lembro quando eu era um homem religioso, eu era muito religioso. Agora, errado ao extremo, prostituído, vivedor da carne, praticante da carne, Dom Juan, entre aspas, casa nova. Mas eu era religioso ao extremo. Eu tinha verdadeira adoração por Francisco. Como Francisco também é importante. Em outubro eu tinha que estar lá, aqui, dia 4, no coração, não sei de quem, eu estava aí. E eu tinha que pegar meu raminho de samambaia, vai ficar dentro da minha agenda, para que aquela samambaiazinha que eu tirava do andor do Francisco pudesse abençoar a minha vida. Mas como eu era cego, e como as pessoas são cegas. Eu brigava, era uma confusão para levar o Francisco. Um empurrava o outro, chutava, dava chamada tostão aqui para ficar com dor e largar aí eu tomar o lugar do andor. Era uma briga. Era. E eu lá. Eu sempre carregando o Francisco. E eu não via que eu carregava o Francisco. O normal era Francisco me carregar, mas ele carregava o Francisco. Bota porra para Jesus. Estava aqui. E eu lá, aos pés de Francisco. Mas hoje eu sou carregado pelo Verbo. O Verbo faz a minha carne, se encarna. O Verbo muda a minha natureza. O Verbo muda o meu proceder. O Verbo cala os meus impulsos. O Verbo cala o meu eu. O Verbo cala a minha alma. O Verbo cala as minhas vontades. Para impor a vontade de Deus, para falar bem alto a vontade de Deus, para que eu viva a vontade de Deus. Uma certa ocasião, eu fui convidado por um grupo muito conceituado nacionalmente, a Adonep, para ministrar no dia da Bíblia, na praça chamada do Ferreira. Eu estava ali ministrando, quando eu
pude observar que pessoas se endemoniaram, motivadas pela oração, pela pregação que eu estava, e algumas pessoas se endemoniaram. E de onde eu estava, eu via cada monstruosidade. Eu ouvia, por exemplo, alguém dizia assim, ó, morde, morde, vê se sai sangue, morde, morde, morde. Vai sair o sangue de Jesus. Meu Deus, que estupidez. Vi pessoas dizendo assim, ó, sai demônio, demônio, sai! A Bíblia não tem esse poder. Não é você bater com a Bíblia nos outros. É enviar em você mesmo. Bata a palma, Jesus. A Bíblia não é para se bater nos outros. É para se enfiar em nós mesmos. E aquele demônio lá encruado. E as pessoas invocando o sangue de Jesus. E eu lá do alto, deixei todos, mesmo como se fosse hoje. Foi um problema nesse dia, quase que eu apanho. Como sempre, a verdade, ela gera, assim, vozearia. Sempre aqueles que se levantam contra a verdade. Diz, epa, não vai sair nunca daí. Pessoas que estavam lá, empalitosadas e tal, se sentiram altamente incomodados e inquietos. Eu disse, você nunca vai expulsar ninguém pelo sangue de Jesus. Se incharam. Quer ver? Eu disse, demônio, sai dele! Pá! Bata a palma, velho.